Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolebre. Hoje vamos mostrar um multímetro alicate amperímetro completo e de baixo custo. Esse efetivamente bem pequeno e portátil, diferente de alguns outros que eu tenho mostrado recentemente. Esse é um lançamento da Mastool, modelo ST212, que veio substituir um outro modelo anterior que eu já até fiz review aqui, que também era pequeno e compacto. Ele traz algumas vantagens aqui e alguns pontos bem interessantes. Primeiro, ele é de baixíssimo custo, então ele é bem acessível, pequeno, como vocês podem observar aqui, eu pego facilmente aqui com uma mão, leve, usa duas pilhas palito, ok? Do tipo AAA, e completo, True RMS, multímetro completo e amperímetro AC e DC até 400 amperes, ou seja, cobre a maior parte das aplicações. Ele é categoria 2 até 600 volts e categoria 3 até 300 volts. Ok? Muito simples de usar. Vamos partir aqui para o que ele acompanha, né? Vem um manualzinho com algumas instruções e as capacidades das escalas. Vem um conjunto duplo aqui de pontas, um conjunto normal de ponta de prova para o multímetro e um kit extra aqui com pontas e garras para você fazer uma combinação naquela ponta múltipla e fazer qualquer tipo de conexão aqui. Isso aqui é bem legal, né? Vem com garras, vem com pinos, vem com pontas e você substitui, troca a pontinha ali e utiliza. Vem esse kit adicional nesse modelo. E o Thermopar tipo K para medir temperatura, já que ele é um multímetro completo. Vem nessa bolsinha simples, porém eficiente. Bom, então vamos lá. Eu já coloquei as pilhas, a gente coloca as pilhas aqui por trás, solta um parafusinho, coloca as duas pilhas aqui, coloca a tampa, aqui a garra. Obviamente a abertura da garra é razoável, tá? Para 400 amperes, menor do que aquele outro modelo anterior que eu mostrei, que a garra abria quase 5 centímetros, mas aquele era para 1000 amperes, né? Esse aqui já é um pouco mais modesto nesse sentido. Você liga aqui pressionando esse botão aqui por 2 segundos, e ele já tem um display multicolorido, grande. Em cima ele mostra a temperatura ambiente, e como ele é um alicate amperímetro multímetro smart, ele está na função alto, portanto ele detecta se você está medindo continuidade, resistência, ou tensão AC ou tensão DC automaticamente, sem precisar mexer nas escalas. Se você precisar capacitância e outros valores de temperatura, por exemplo, aí você tem que alterar pressionando aqui o botão Select. Ok? Vamos dar uma aproximada para a gente ver melhor. Então aqui, ó, eu pressiono Select, eu mudei para diodo, ele indica aqui o símbolo de diodo. Mais uma vez ele vai para capacitância. Depois tensão AC, sendo sensível em escala de milivolts. Tensão a DC anterior, né? Essa daqui é AC. Corrente DC, corrente AC. O modo Live, que é aquele que a gente usa a ponta de prova vermelha para detectar a fase. E temperatura, em cima em Fahrenheit, embaixo em Celsius, ok? Depois volta para o alto. Ele ainda tem o NCV, para o NCV eu tenho que pressionar aqui e segurar o botão. Ele entra aqui em NCV, que faz aquele teste sem contato, o sensor fica aqui na ponta, para verificar se há energia, e volta aqui. Tem também a função relativa. Esse último botão, você dá um hold, você pressionar uma vez, ou seja, você segura o valor aqui na tela, congela, apertando novamente ele solta, ou se você pressionar por 2 segundos, ele liga a famigerada lanterna, que é importante para a gente medir locais escuros, né? Desliga, ok? Então basicamente são essas as funções. Em termos de escalas, ele mede até 600 volts AC/DC, 400 amperes AC/DC, 60 mega-ohms na resistência, 60.000 microfarads na capacitância e temperatura aí de menos 40 a mais 1000 graus, tá? Com o devido Thermopar ligado nele. Além de ficar mostrando aqui a temperatura ambiente quando você não bota nenhum tipo de sensor, ok? Então vamos lá, vamos fazer algumas medidas aqui. Eu vou fazer uma medida com ele comparativa com o Unity que está calibrado, para a gente comparar quanto é que dá um e quanto é que dá o outro, em vez de usar o modelo de padrão de teste, ok? Bom, pessoal, vamos lá. Eu coloquei aqui o Unity do lado dele, eles estão em paralelo, tá? Liguei as pontas de prova aqui e nele.
e liguei na minha fonte DC. Vamos testar um sinal com fonte DC. Nesse momento, ele, como está conectado em paralelo, ele está medindo a impedância aqui na verdade a resistência, né, do meu multímetro, do Unity, né? Então vou colocar aqui agora na fonte, ele já vai alterar ali e vou ligar a fonte. Vamos botar aqui um valor em torno de 3 volts para começar. Vou ligar a fonte. Ok. Como ele está em alto, ele está calculando aqui o valor, já calculou. O Unity mostrando 2.983 e o ST212 2.987. Muito próximo, né? Vamos subir essa tensão para 5 volts. 4.982, 4.988. Vamos ir para 10 volts. Ok, 9.999.999.8. Lembrando que esse daqui tem uma resolução maior, né? Mas estão bem próximos. Vamos para 20 volts. Ok. 30. Perfeito. 40. Ok. 50. E 60, que é o fundo de escala aqui, né? Ótimo. Muito boa medida do ST212, batendo bem aqui com o Unity, ok? Agora vamos medir AC. Eu vou fazer a mesma coisa, mas vou fazer isso no Variac. Muito bem, mesma situação agora, eu botei o Variac, vamos gerar um AC aqui variado e verificar. Já estou colocando 2.95 volts, 2.95 aqui, 2.956 lá. Então, variando um pouquinho, né? Já que a rede também flutua bastante aqui. Então, vamos aumentando essa tensão. Aqui na faixa já de 50 volts. 50.07, 50.1. Vamos agora aumentar mais. Vamos lá para casa dos 100 volts. Ok. 100.4 aqui, 100.4 lá. Bem próximo mesmo. 100 volts. Bem precisa a medida de AC. Vamos a 127. Ok. 127. 0.5, 0.6, 0.6 lá também. Bem igual, né, eu diria. Então tá muito boa a medida de tensão AC também nele. Vamos para o fundo de escala aqui. 150 volts. 150.3, 150.3. Excelente. Estamos medindo AC muito bem. E no modo automático, ok? Não está no modo manual. Em que você seleciona aqui manualmente a escala. Ele detectou no modo automático. Tanto é que se eu zerar aqui, ele vai apitar porque ele vai achar uma continuidade aqui do transformador do Variac. Então vou zerar ele, ó. Zerei, ele entrou em alto e começou a apitar porque ele está medindo a resistência. Tá? Vou desconectar aqui para parar. Ele estava em alto. Ok? Bom, pessoal, para medida de resistência e capacitância, eu vou deixar a resistência aqui no modo automático e vou usar a referência, que eu acho melhor nesse caso aqui para ter um teste mais preciso. Em automático, aqui é aquele meu famoso teste padrão de resistência de precisão. A resistência é 7.4975 kΩ. Tá? Vou colocar aqui em resistência. Vamos lá, ver quanto é que ele mede. 7.49, cravado, né? Eu só não medi os detalhes aqui porque não tem resolução para isso, mas 7.49K, muito bom. E capacitância não é automático, lembra? Capacitância é fora da escala automática, então a gente coloca aqui em Select e chega em capacitância, aparece um capacitorzinho aqui do lado. Tá? O capacitor é 39.57 nanofarads, então vamos ver, 39.71, um pouquinho a mais, considerando a diferença de temperatura aqui e a tolerância. Tá excelente também a medida de capacitor. Ou seja, ele é um multímetro completo aqui, sem grandes dificuldades
e com boas escalas e bons ranges também. Lembrando que ele é True RMS, tá? Ele mede até 1 kHz, frequências aí de sinais AC com frequências de até 1 kHz, ele consegue medir com precisão a tensão, ok? True RMS nesse caso. E 6.000 contagens, é um equipamento de 6.000 contagens. Então vamos lá, vamos medir corrente agora. Bom pessoal, agora vamos comparar aqui a precisão também da escala de corrente. Eu passei esse fio aqui por dentro da garra, ok? Coloquei esse pequeno resistor aqui de 210 watts para a gente poder testar junto da fonte. E coloquei o Unity como amperímetro. Os dois estão em série. É óbvio que é sabido que numa conexão direta num amperímetro desse tipo, que não utiliza garra, ele em tese vai ter uma precisão maior do que o processo de garra, que sempre tem algum tipo de perda. Mas vamos comparar aqui e ver o que acontece. Como eu estou testando a corrente DC, eu pressionei aqui esse botão aqui de relativo para a gente zerar a escala, senão ele fica mostrando algum valor diferente de zero, que vai interferir na medida, já que a medida de corrente DC sofre influência dos campos magnéticos próximos. Então a gente tem que zerar, a gente zera aqui para obter a melhor medida possível. Se for necessário, zero novamente. Tá? Essa pequena flutuação aqui é aceitável. Então vou colocar aqui na minha fonte uma tensão e a gente vai acompanhando ali os valores de corrente. Então vou começar aqui com 5 volts. Ele apresenta 1,2 aqui, 1,2 lá, amperes. Ok? Aqui eu estou medindo aqui através, ó, desse cabo aqui. E aqui direto. Então vamos subindo aqui para 10 volts. 10 volts eu já tenho 2,4 amperes aqui, 2,4 lá, flutuando aqui um pouquinho, flutuando um pouco lá, mas bem próximos. Vamos para 15 volts. Eu fui a 3,6 aqui, 3,5 aqui. Vamos para 20. Em 20 volts, a diferença aumenta um pouco mais, 4,66 aqui, 4,84 lá. 30 volts, eu já estou dissipando 200 watts aqui, já estou no limite aqui do meu resistor, 6,95, 7,2 amperes, tá? Vamos baixando aqui, senão vai esquentar muito esse resistor. Ok, voltando aqui para as correntes mais baixas aqui. Com 3 volts, eu tenho 0,77, 76, 0,72 lá. Ok? Deixa eu dar uma checada se ele está zerado, desligar aqui a fonte. É uma pequena diferença ali, mas praticamente zerado. Então ele é bem razoável a precisão dele, da medida, levando em conta, como eu falei, comparar com um multímetro fixo, um amperímetro fixo. É interessante porque a gente sabe que essa medida é bem precisa e essa foi muito próxima em praticamente todas as medidas. Ok? O AC funciona da mesma maneira. O AC e o DC, tanto na medida de garra, não é na forma automática. A gente tem que vir aqui no Select e trocar. Aqui no caso eu estou medindo corrente AC. O AC tem a característica de mostrar também lá em cima a frequência. Ok? A frequência que você está trabalhando, no caso ele deve apontar 60 Hz aqui. Vamos fazer a mesma comparação agora para o AC. Eu vou ligar aqui no Variac. O Variac tem uma limitação aí de 5 amperes. Então a gente faz aqui uns testes com umas correntes um pouco mais baixas. Mas em AC a gente vai poder comparar também. Eu coloquei aqui em AC, está em série com esse aqui que está em AC. Veja que lá em cima já aparece o display de frequência, aqui embaixo de corrente, ok? Então eu vou aumentar aqui a tensão devagar para não passar do limite, já que eu estou colocando uma carga de 4 ohms direto com o Variac. Okay? Então, vamos lá, estou subindo aqui a tensão. Vamos lá. 1,4 amperes aqui, 1,41, 1,47 lá. Subindo mais um pouco aqui. 2,4, 2,49, 2,58. Aqui até o limite, um pouquinho abaixo aqui do limite, 3,3 amperes, 3,4 amperes. Podemos ir um pouco mais baixo do que aquele lá. Ok? Aproveitando para medir a temperatura, eu coloquei aqui o termopar. Vamos selecionar a temperatura aqui.
E vou encostar o Thermopar aqui no meu resistor, né? Ele deu uma boa aquecida, vamos ver aqui. Tá aí, o meu resistor foi até 42 graus, ele aqueceu. Dá para botar a mão, ele não está queimando. Mas eu consigo medir aqui com o Thermopar diretamente. Tirei ele debaixo dele, já está retornando a temperatura ambiente. Ok, pessoal, mais um recurso interessante, poder medir diretamente com o Thermopar a temperatura. Um outro detalhe interessante aqui que eu não mostrei da outra vez é o bar graph, que tem logo aqui em cima. Então eu vou colocar novamente aqui em tensão AC, está em alto, vou botar uma tensão, ok. Ele vai detectar 17 volts, a gente nota aqui em cima o bar graph, olha, eu vou aumentando aqui, é um bar graph analógico, é interessante para observar flutuação, vou abaixar e subir, ó, aumentar e subir. A gente nota que ele é bem rápido. Ele responde bem. E está mostrando a frequência da rede ali. Logo acima, tá? Vamos subir aqui, ó. Aí eu mudei de escala aqui, ele mudou de escala, já está com 84 volts. Aí ele zera aqui o bar graph e começa a subir nessa nova escala. Né, já que ele vai até 600 volts medida. Ok? Diminuindo aqui, ele volta para aquela escala menor, até 60 volts. Aí você vê com maior precisão ali a variação da tensão AC, ok? Um recurso bem bacana também. Ok, pessoal? Bom, esse é o ST212 da Mustool. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. O preço dele realmente é bem interessante, é um preço bem baixo para o produto que é. A gente sabe que é um produto que não é aquele produto top de linha como um anterior que eu mostrei, já que ele é apropriado para escalas menores, né? Ele não vai até 400 amperes, 600 volts, mas no mais ele tem as escalas de um multímetro completo e um bom alicate amperímetro aqui com um bom limite. Ótimo para eletrônica, bom para eletrotécnica também, dentro das categorias que ele coloca aqui, categoria 2 até 600 volts, categoria 3 até 300 volts, né? Trabalhando sempre com esses limites de segurança. Ele é um bom instrumento com boa precisão. Vale a pena para quem não tem um alicate amperímetro, considerando que vale para eletrônica e para eletrotécnica, porque ele tem corrente AC e DC. Ou seja, a gente pode trabalhar com ele também na bancada de eletrônica. Ok, pessoal? É isso daí. Se vocês gostaram do review desse novo Mustool, aparelhinho interessante, pequeno e leve. Tá? Cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal, marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.